Fala investidor e investidora, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre opções, mais especificamente sobre venda coberta de call ou financiamento sintético. Vamos lá logo após a vinheta. Bom, mas se você ainda não me conhece, meu nome é Igor Miller e eu sou gestor de investimentos com as certificações CFG, CGA e CGE. Também sou contribuidor na plataforma do AGF+. Se você ainda não conhece essa plataforma, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com desconto para você testar por até 30 dias de graça a plataforma. Bom, então nós temos uns dois tipos de opção, a call e a put. Nesse vídeo eu estou focando mais na parte da call, que eu acho mais tranquilo de dar esse primeiro exemplo. No primeiro vídeo que eu fiz, eu falei da call, mas dando um foco no comprador da call. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no card para você poder conferir. Nesse vídeo aqui, eu vou dar um foco maior na parte do vendedor, o lado do vendedor. Então vamos lá. No exemplo da casa, eu estou com uma colinha aqui. No exemplo da casa que eu dei no outro vídeo, eu vou seguir o mesmo exemplo aqui. Ou seja, uma casa que em janeiro valia R$500 mil e que no mês seguinte teria um contrato, né? Ou seja, um cara iria comprar, vamos supor eu fosse comprar a casa lá, mas eu não teria os R$500 mil naquele mês. Só teria os R$500 mil no mês seguinte. Então eu compro um contrato, faço um contrato, né, com o corretor daquela casa, que está vendendo aquela casa, faço um contrato onde eu tenho o direito de comprar aquela casa por R$500 mil no mês seguinte. E eu pago por esse contrato. No caso aqui, eu paguei R$5 mil no contrato. E o vendedor me vendeu esse contrato. Então, beleza. Tem dois desdobramentos, basicamente, para o mês seguinte. O primeiro desdobramento, no item A aqui, é que a casa está custando mais. Ou seja, a casa está custando R$600 mil. Qual é o desdobramento para quem vendeu? Qual é o desdobramento aqui agora? Do lado do corretor da casa. Ele vendeu, então, quando ele vendeu o contrato por R$5 mil, ele recebeu em janeiro, ou seja, no ato da venda, ele recebeu os R$5 mil. Eu paguei ali o contrato lá em janeiro, para que esse contrato me desse o direito de comprar a casa em fevereiro. O que acontece é, em fevereiro, a casa estava custando R$600 mil. E faz sentido que eu exerça esse direito? Claro, se eu tenho o direito de comprar uma casa por R$500 mil e essa casa está valendo R$600 mil, é claro que eu vou exercer. Afinal de contas, essa casa, eu tenho um spread aí de R$100 mil de lucro, aproximadamente. Não vou entrar nas minúcias, mas nesse exemplo aqui, né, nosso é assim. E o corretor, ele vendeu esse contrato. Então, beleza. Eu exerci o meu direito de comprar a casa que custa R$600 mil por R$500 mil. Então, o que o vendedor, o que o corretor perdeu nessa jogada? Ele perdeu R$100 mil. Poderia vender a casa por R$600 mil, mas ele vendeu um contrato onde ele seria obrigado a vender essa casa a R$500 mil caso o comprador do contrato exercesse. Mas ele recebeu os R$5 mil lá em janeiro. Ou seja, o prejuízo dele total foi de R$95 mil. Porque são 100 mil da diferença, menos os 5 mil que ele recebeu em janeiro. Esse é o primeiro exemplo. Beleza. Exemplo 2. No item B aqui. Vamos supor que agora a casa está custando mais barato. Ou seja, a casa está custando R$400 mil. Beleza. Ele fez a venda. Chegou no mês seguinte. Você acha que eu, comprador desse contrato, que tenho o direito de comprar a casa por R$500 mil, vou exercer meu direito se a casa está custando 400? Não. Não tem por que eu exercer o meu direito de comprar algo por R$500 mil se ele está valendo R$400 mil. Já o vendedor, ele vai ter embolsado os R$5 mil. Por quê? Ele vendeu um contrato que não foi exercido em fevereiro. Ou seja, a casa está valendo R$400 mil. Não tem por que o cara exercer. Só que ele já vendeu aquele contrato lá em janeiro. Ou seja, ele embolsou os R$5 mil. Ele rentabilizou aquela casa dele. Ou seja, ele não precisou vender a casa, ele continuou com a casa, mas ele rentabilizou. É o que o mercado chama, né, de financiamento sintético ou dividendos sintéticos. Só um pequeno parênteses aqui nesse primeiro momento. Esse é o financiamento, ou seja, essa é a metodologia que o pessoal, o Barsi, o AGF, eles utilizam. O que acontece? Você vai atuar na ponta vendedora. Ou seja, imagina que você tem essa casa e você vai ficar vendendo esses contratos de direito de compra. Só que imagina que você possa vender direitos de compra por valores mais altos. Então, a sua casa vale R$500 mil e você vai vender um direito de comprar, sei lá, essa casa por R$700 mil. Ok, pode ser que alguém compre. No mercado imobiliário é difícil de imaginar isso, mas no mercado de ações isso tem bastante. Então, você vende esse direito para que alguém compre. Beleza. No caso, você está vendendo esse contrato que para você é uma obrigação. Quem está comprando um direito. Só que esse contrato não tem por que valer R$5 mil. Afinal de contas, R$5 mil ele valeria se a casa fosse R$500 mil.
Sendo um valor muito acima disso, ou seja, o cara que está comprando vai fazer um estudo de mercado e vai falar, pô, essa casa não tem chances muito grandes de chegar a 700 mil reais no mês seguinte. Eu pago por esse contrato aqui R$1.000. Isso tudo entra no modelo de precificação, Black-Scholes, não vou entrar nesse quesito aqui. Só nesse exemplo eu quero mostrar que esse contrato vai valer um pouco menos, justamente porque o preço está destoando mais da realidade, ou seja, o preço tem que andar mais, o preço da ação tem que variar muito mais no mesmo espaço de tempo. Então, por isso, esse contrato vale um pouco menos. Beleza. O vendedor rentabilizou, você ganhou menos, ou seja, ele ganhou só R$1.000 frente ao outro contrato que eram 5 mil. Só que a chance dele entregar a casa foi muito menor. Afinal de contas, se a casa estivesse custando R$600 mil em fevereiro, no primeiro exemplo ele teria que entregar a casa. Afinal de contas, o contrato estava em R$500 mil. Mas agora o contrato está em 700 mil, então ele não precisa entregar e rentabiliza. E aí vem a questão que o Barça sempre fala, o AGF sempre fala, que é sempre opere coberto. Vamos imaginar uma situação aqui. Depois eu continuo aqui no ponto B, né, dando sequência da questão do tempo que decai. Vamos lá. Por que eles falam que as opções foram feitas para serem vendidas e sempre cobertas? Imagina o seguinte. Imagina que eu não tenho a casa, mas eu sou um corretor muito famoso e eu sei o preço das casas aqui da cidade, eu sei entender isso tudo muito bem, eu sei a variação dos preços. E aí chega um cara querendo comprar uma casa. Ele conversa comigo e fala, Igor, olha só, eu quero comprar uma casa desse tipo, enfim. Eu não tenho essa casa, mas eu vendo esse contrato para o cara. Ou seja, eu viro e falo, não, tudo bem, eu vou te vender um contrato para comprar essa casa aqui mês que vem. Vamos supor que essa casa não fosse minha. Eu vendo esse contrato para o comprador lá que está comprando o contrato. A gente firma esse contrato. Beleza, vamos colocar aqui, foi R$1.000 também. Mesma coisa. Para comprar essa casa no mês seguinte por R$500 mil. Só que no mês seguinte acontece que, não sei, tem alguma hipervalorização, acontece alguma situação muito excepcional que aquele bairro se valoriza absurdamente. E as casas ali não valem mais R$500 mil. Aquela casa em específico não vale mais R$500 mil. Ela agora está valendo R$3 milhões. E o cara tem um direito, ou seja, o outro lado, né, que comprou um contrato, ele tem um direito de comprar aquela casa por R$500 mil. Você acha que ele não vai exercer? Obviamente ele vai exercer. Afinal de contas, ele pode comprar por 500 algo que está valendo 3 milhões. Ele vai chegar no mês seguinte e vai me exercer esse contrato. E eu não tenho a casa. Eu vou ter que ir ao mercado comprar essa casa para poder entregar essa casa para esse cara. Ou seja, eu vou ter que gastar 3 milhões numa casa para poder entregar essa mesma casa para o cara por R$500 mil. Esse é o grande medo, o problema, enfim, do mercado, de fazer uma venda a descoberto. Ou seja, o que aconteceu nessa situação aqui foi, eu fiz uma venda descoberto. Ou seja, eu vendi algo que eu não tinha e acabou que eu fui exercido. Não vou entrar muito aqui na minúcia, só estou dando esse pequeno exemplo. Depois, em algum próximo vídeo eu vou puxar já mais para as ações e vou dar exemplos reais que aconteceram e explicar mais dinamicamente como é essa venda descoberta, como eu tenho essa garantia, enfim, isso já é para outro vídeo. Mas só queria trazer isso daqui, esse ponto para vocês. Então, beleza. Voltando lá para o ponto B, que o Barça sempre fala que as opções foram feitas para serem vendidas. E por que disso? Dentro do modelo de precificação das opções do Black-Scholes e tudo, existe uma variável ali que é o tempo. E o tempo ele joga a favor de quem está vendendo as opções e contra quem está comprando as opções. Por quê? Porque nessa precificação, nesse modelo de precificação, o tempo ele decai. Obviamente o tempo não aumenta. Amanhã você não vai estar mais jovem do que hoje. O tempo ele está decaindo. E dentro desse modelo de precificação, quando eu vendo um contrato para o mês seguinte ou para daqui a 2 meses, enfim, eu estou vendendo tempo. Ou seja, eu tô vendendo o ativo mais valioso do mundo, que é o tempo. O que acontece, como eu disse no primeiro vídeo, não basta para o comprador que compra a casa, o contrato lá do direito, não basta que as coisas aconteçam no caminho dele. Ou seja, ele comprou um direito de comprar a casa por 500 mil e a casa agora está valendo 800 mil reais. Só que ela só chegou a 800 mil reais em março. O contrato dele venceu em fevereiro. Acabou. Aquele contrato não vale mais. Ou seja, as coisas não só têm que caminhar muito bem para ele, como tem que caminhar muito bem naquele espaço de tempo. Então, quando você vende as opções, você está tendo o tempo a seu favor. Você está conseguindo rentabilizar em cima daquilo dali. Então, vamos recapitular aqui um pequeno resuminho de tudo que a gente viu nessa aula aqui, para tentar facilitar um pouco mais. A gente tem 2 tipos de opção, a call e a put. Aqui a gente abordou a call. De um lado da call, a gente tem o comprador e do outro lado a gente tem o vendedor. Quem compra uma call, compra um contrato aqui, ele está comprando um direito de compra.
e quem vende está vendendo uma obrigação de venda. Então, beleza. Ou seja, o cara que comprou um contrato, firmou aquele contrato para comprar a casa no mês seguinte, ele está comprando um direito. Se essa casa estiver mais cara do que o contrato que ele firmou, ele vai exercer, porque ele está ganhando dinheiro. Se a casa estiver valendo menos do que o contrato que ele firmou, não tem por que ele exercer. Ele vai lá no mercado e compra a casa pelo preço. Ou seja, aquele contrato virou pó. O vendedor daquele contrato embolsou aquele dinheiro. Do outro lado, nós temos o vendedor do contrato ali da casa. Se ele vendeu esse contrato e a casa está custando mais, ele está perdendo dinheiro. Claro que não vou entrar aqui no mérito, você tem que somar as variações junto ao preço do contrato. Mas enfim, nesse nosso exemplo aqui, ele perderia dinheiro. Por quê? Porque ele estaria tendo que vender uma casa a R$600 mil nesse exemplo, que estaria custando, né, no contrato por R$500 mil. Então ele deixou de ganhar 100 mil e ganhou só 5 mil, que foi da venda coberta. Beleza. Nesse exemplo aqui, a gente tem a opção do corretor de vender a casa coberta. Nesse caso, ele tinha a casa. Mas ele também tem a opção de fazer a venda sem ter a casa. Ele pode firmar esse contrato. Só que aí é um risco. Se ele faz a venda descoberta e no mês seguinte a casa está custando menos, ele embolsou aquele prêmio, contrato, vida que segue. No entanto, se acontece alguma situação excepcional e aquela casa se valoriza demais, ele tem que comprar essa casa a mercado para entregar essa casa para o comprador do contrato. Bom, pessoal, eu espero que isso daqui tenha facilitado e não piorado, né? Dificultado um pouco mais essa compreensão. Nos próximos vídeos, antes de abordar um pouco mais sobre a put, eu vou tentar trazer já esse universo aqui da call, né? Como que funciona isso nas opções, trazer algumas características. O racional é o mesmo, você vai firmar um contrato com direito, do outro lado vai ter um vendedor, né? Mas a ideia aqui é trazer isso para vocês já para o mundo um pouquinho mais das ações, para que vocês entendam, pô, ao invés da casa, o que seria a casa? Seria uma ação, sei lá, do Banco do Brasil, por exemplo. Então, eu tenho uma ação do Banco do Brasil e eu estou vendendo um contrato disso daqui. Ou seja, eu tenho uma casa e eu estou vendendo esse contrato. E do outro lado, alguém está comprando esse contrato. E é sempre um contra o outro. Se eu estou vendendo esse contrato, é porque eu imagino que no mês seguinte, essas ações vão estar mais baratas. Se o outro lado está comprando, é porque ele imagina que essas ações vão estar mais caras daqui a um mês. O mercado é sempre assim, como qualquer de compra. Quando você compra uma ação de alguém, alguém está te vendendo e vice-versa. Quem compra está acreditando que aquilo dali está sendo melhor comprar, ou seja, está com uma perspectiva de alta. E quem está vendendo está achando que tem uma perspectiva pior, né? Ou seja, está vendendo. Então é mais ou menos essa situação. E aí, curtiu o vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você achou, alguma sugestão, alguma crítica, feedback. Se você gostou desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e compartilha com algum amigo para ele aprender também. Valeu!